E eu quero falar nessa manhã sobre a Super Seed, ou o Super Seed de verdade, né? A maior semente que já existiu, né? O maior semeador que já existiu é o próprio Deus. A maior semente que já foi plantada é o próprio Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, é ou não é? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não apenas é comparado ao Cordeiro, ele também é comparado a uma semente. Essa comparação ela é interessante porque na primeira vez que o Evangelho é anunciado aos homens, primeira vez que o Evangelho é anunciado aos homens, Jesus é chamado de semente. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, antes mesmo da alusão à morte como um cordeiro ou como um animal, vem a alusão dele como uma semente. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma outra versão diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Veja, essa palavra descendência ou semente, várias versões trazem ela como semente, exatamente porque no hebraico, onde o antigo, aleluia, a linguagem que o Antigo Testamento foi escrito, essa palavra realmente ela significa semente, semente. Logo, Deus, quando anuncia aos homens, após o pecado, que Ele vai resgatar os homens, que Ele vai restaurar o homem, que Ele vai quebrar aleluia. Eu estou lembrando de outra coisa aqui, mas está tudo certo. Quando Ele anuncia que Ele vai quebrar completamente o domínio de Satanás e a autoridade de Satanás sobre o homem, Ele anuncia que é uma semente que fará isso. Diga comigo, semente. Diga mais alto, semente. Há uma semente que fará isso. Aquele que pisará a cabeça da serpente, ele é uma semente. É interessante que o próprio Cristo, ele vai se comparar a uma semente. É um dos registros que João, o evangelista, fez das palavras de Jesus. O próprio Jesus fala que ele é essa semente. Abra lá comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 20. Lembra que João, ao escrever o seu evangelho, ele tem um foco, ele tem um propósito. João quer que os seus leitores saibam e entendam que Jesus, ele é o Messias. De todos os evangelistas, João é um daqueles que se preocupa muito em mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias, que ele é de verdade o Messias. É logo ele que faz o registro desse momento em que Jesus fala ou compara a si mesmo a uma semente, como o cumprimento daquilo que foi anunciado lá em Gênesis 3,15. Você achou aí? Diz assim, ó: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Olha lá. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Qual o pedido deles? Senhor, queremos ver Jesus. Eles queriam ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu. Jesus está respondendo ao quê, gente? E isso que todos disseram a uma só voz, com um grande coral em uníssono. Jesus está respondendo à pergunta que fizeram. Os gregos queriam ver Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Olha que lindo. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora,
meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Olha o versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra. Nos humilhamos e nos submetemos completamente à verdade do Senhor. Pai, ensina-nos nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender do Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós, ó Cristo. Queremos receber do Senhor os ensinamentos dos princípios do teu reino. Não queremos viver de acordo com os nossos próprios princípios, mas queremos viver debaixo da tua autoridade, da autoridade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha que interessante, meus irmãos. Gregos estão vindo até Jesus pedindo para vê-lo. Homens que não eram judeus, homens que não seguiam, não haviam nascido ali, mas verdadeiros gentios, gentios natos, vamos colocar assim, estão clamando por Jesus. Eu quero que você entenda, antes da gente ver o passo a passo de como que Deus se assemelha ou nos ensina a semear, e Jesus é essa semente, nos dá esse exemplo de semeadura. Eu quero que você entenda em que contexto essa afirmação está inserida. Quando você lê o Evangelho de João no capítulo 12, você vê que João, ele gosta de intencionalmente concatenar os fatos para que a gente possa perceber toda a figura, toda a imagem do que está acontecendo ali. João mostra para a gente que Jesus não simplesmente começa a se comparar a uma semente, não. Jesus está vivendo aquilo que a gente pode chamar de talvez o auge do seu ministério. Lembra, gente? Ele nasceu durante 30 anos, ele se preparou. A partir dos 30 anos, ele deu início ao seu ministério. E durante os 3 anos e meio de ministério, ele foi perseguido. Durante 3 anos e meio de ministério, ele sofreu, sim ou não? Todo lugar que ele chegava, ele enfrentava resistência, ele enfrentava perseguição. Mas veja, João está mostrando para a gente que antes de Jesus fazer essa declaração, foi logo após ele ter ressuscitado a Lázaro. E a ressurreição de Lázaro ela se tornou algo muito conhecido. João vai dizer para a gente nos primeiros versículos que as multidões vinham de toda parte até a casa de Lázaro para ver a Lázaro e a sua ressurreição. E muitos deles estavam se convertendo, ou se entregando, ou crendo em Cristo Jesus por ver o Lázaro ressuscitado. É nesse momento em que Maria entra na casa e ela unge Jesus, e Jesus afirma: olha, ela está me preparando para a minha sepultura. Isso que todos disseram a uma só voz. Vocês estão ligados aqui junto comigo, né? Ela está me preparando para a minha sepultura, para o meu sepultamento. Jesus, ele deixa isso muito claro lá no versículo 7. Logo após, o texto vai dizer que Jesus vai para Jerusalém, a partir do versículo 11. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido de uma forma como ele nunca havia sido recebido antes em Jerusalém. As multidões, diz o texto, que ouviram falar de Jesus, pegaram ramos de palmeiras, diz o versículo 12, e começaram a gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, diz o versículo 13. E Jesus entra então em Jerusalém, sendo aclamado, montado em um jumentinho. Mesmo montado em um jumentinho, ele é recebido como um rei, ele é aclamado como rei. Glória a Deus. Jesus está vivendo esse momento onde todos o estão elogiando. E até os fariseus, diz o versículo 19, que mais o perseguiam, eles percebem que os seus esforços não estão valendo de nada. Olha o que os fariseus afirmam. Lá no versículo 19, eles dizem: olha, nós não conseguimos nada. Olhem como o mundo inteiro
inteiro vai atrás dele. A gente pode tentar perseguir, a gente pode levantar falsas acusações contra ele, a gente pode dizer que ele não é de Deus, mas nada está parando. A multidão quer Jesus, o povo quer Jesus, todo mundo está indo atrás de Jesus. Não tem como parar o que Jesus está fazendo. Aleluia. Veja, logo após isso, o texto vai começar a dizer para a gente que gregos vieram, ou seja, os gentios, não só os judeus, não só aqueles que conheciam a lei de Moisés, mas agora os gentios estão vindo dizendo, nós queremos conhecer a Jesus. Os gentios estão vindo dizendo, nós queremos ver a Jesus. Gente, quem está ali são gregos. Aquilo que naquela época era sinônimo de intelectualidade, aquilo que naquela época era sinônimo do conhecimento mais alto, o berço da filosofia, o berço do estudo do pensamento, está chegando para Jesus dizendo, nós queremos ver Jesus. O auge da intelectualidade humana está se dobrando diante de Jesus dizendo, nós queremos ver Jesus. É momento de elogio, é momento de celebração, é momento em que todos estão reconhecendo que Ele é o Cristo, que Ele é o Rei. E na hora que os gentios dizem, que os gregos dizem, nós queremos ver, a resposta dele é diferente das outras. Ele não chega como nos outros momentos e diz, deixa vir a mim, vem cá. Não, a resposta dele é outra, ele diz, olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Porque agora que vocês reconhecem que eu sou semente, uma vez que eu sou uma semente vinda de Deus, a semente tem que ser plantada. Quem está aqui junto comigo? O que João deixa entender para a gente que aquele momento é um momento em que Jesus poderia simplesmente ter fugido. Ele está em Jerusalém, ele sabe o que vai acontecer com ele ali. Ele sabe que por mais que ele tenha sido celebrado ao chegar, ele sabe que aquela multidão que gritou, bendito que vem em nome do Senhor, daqui a poucos momentos vai gritar, crucificam. E tem os gregos dizendo, vamos. E tem os gregos dizendo, nós queremos te acessar. E tem os gregos dizendo, olha, nós temos uma terra onde ninguém vai te crucificar. E ele diz, calma. Eu vou dizer não para a crucificação? Eu vou dizer não para a morte? Foi para isso que eu vim. Entenda, ele tem uma consciência de que ele precisa se entregar, ele tem uma consciência de que ele precisa se dar, ele tem uma consciência que ele precisa morrer, por quê? Porque ele entende que ele é semente, diga comigo, semente. Diga mais alto, semente. Ele entende que ele é semente, se ele é semente, tem que cair na terra. Semente enviada na terra não vem para ser acariciada, semente na terra é para morrer. Semente enviada à terra não é para ser elogiada, semente enviada na terra é para morrer. Ele entende isso. Por isso, ele nos dá uma lição de que a semeadura verdadeira, a semeadura no reino de Deus, ela tem que ser uma semeadura consciente. Ela não pode ser por manipulação, ela não pode ser sem entendimento. Quem está aqui junto comigo? Ela não pode ser simplesmente o fruto do acaso. Não, semeadura no reino de Deus é debaixo de palavras, debaixo de clareza. Quem está aqui junto comigo? É debaixo de consciência. Não existe semeadura que dê resultado se não tem consciência do que se está fazendo. Não existe semeadura que dê resultado se ela é fruto apenas de uma manipulação. Não tem como. Não vai produzir fruto no reino. Tem que ser consciente, tem que saber o que se está fazendo, tem que saber o preço que vai ser pago. Porque, entende isso daqui junto comigo, a semeadura verdadeira no reino de Deus, Pai, o grande semeador, nos ensina. O Filho, a grande semente, nos ensina que semeadura tem que ter sacrifício. 3 aleluia, glória a Deus.
Não existe semeadura sem perda. No reino de Deus, você não está semeando até que você esteja perdendo alguma coisa. No reino de Deus você não está semeando enquanto você não está sacrificando alguma coisa. Se você só dá daquilo que te sobra, você ainda não está semeando. Veja, Jesus, quando elogiou aquela viúva que deu apenas 2 moedas, quando se lembra da história, Jesus elogiou a oferta daquela mulher, não pela quantidade do que ela deu. Ao mesmo tempo que ele elogiou a oferta daquela mulher que deu apenas 2 moedinhas, ele denunciou as grandes ofertas que os outros faziam, porque ele disse que os outros davam muita coisa, mas davam daquilo que lhes. Jesus diz: aquilo não. Se é muito, mas é o que sobra, não vale. Se é pouco, mas é o que custa, é isso que vale. Você não está entregando a sua vida pelo reino até que isso esteja te custando alguma coisa. Enquanto não está te custando alguma coisa, você ainda não está dando a sua vida pelo reino. Vou nisso daqui. Não, eu vou dar para Deus o tempo que me sobra. O tempo que te sobra não é semeadura. É o tempo que não te sobra que é semeadura. Quem está aqui junto comigo? Eu vou dar a força que me sobra. A força que te sobra não é semeadura. É a força que te custa alguma coisa que é verdadeira semeadura. Semeadura no reino de Deus, ela exige sacrifício. Ela tem uma porção de sacrifício. Custou para o pai entregar o seu próprio filho, entregar a si mesmo. Custou para o filho tudo. Entregar-se como uma semente custa tudo. Semeadura tem que ter sacrifício. Semeadura tem que ter sacrifício. Você não está semeando na vida dos seus filhos até que isso te custe alguma coisa. Veja, muitos pais dão aos seus filhos muitas coisas, mas dão apenas aquilo que lhes sobra. Quando eles começarem a dar aquilo que realmente vai lhes fazer falta, aí sim eles estarão fazendo uma grande semeadura na vida dos seus filhos. Não adianta você querer comprar com presente aquilo que você tem que sacrificar o seu tempo. Quem está aqui junto comigo? Só a verdadeira semeadura quando há sacrifício, quando me custa alguma coisa. Jesus, como semente, ele está dizendo: olha, o grão de trigo caindo na terra, ele tem que morrer, senão fica ele só. Ele tem que sacrificar, ele tem que abrir mão, a casca tem que sair, ele tem que perder alguma coisa que a vida possa brotar através dele. A semeadura é uma semeadura também de fé. Veja, a total confiança no pai e no filho, a total confiança do filho no pai, nesse momento de semeadura. É um ato de fé, porque há uma certeza, não apenas a confiança, mas há uma certeza de fruto. O próprio profeta Isaías declarou lá 700 anos antes: o Messias como o homem sofredor, o servo sofredor. Mas ele fala dessa semeadura e não fala que não vai ter resultado. Pelo contrário, na profecia ele já declara: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Vai ter fruto. Presta atenção, tem sacrifício, mas o sacrifício vai gerar fruto. Não, eu vou ter que fazer você falar com seu irmão que ele não está acreditando. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele aí: tem sacrifício. Fala para ele assim: eu sei que está custando. Fala para ele aí: eu sei que você está tendo que abrir mão. Fala para ele assim: mas vai ter fruto. Vai ter recompensa. Aleluia. É uma convicção, é uma certeza. Há uma certeza de colheita. Há uma certeza de que vai ter fruto. Mesmo que as circunstâncias, veja gente, Jesus quando semente, não havia nada que dizia para ele que alguém poderia crer nele. Afinal de contas, todos aqueles que o elogiaram agora estavam gritando: crucificam. Todos aqueles que o seguiram durante os 3 anos e foram seus discípulos o abandonaram. Quem está aqui junto comigo? Quando todos tiveram a escolha de libertá-lo, todos decidiram prendê-lo. Mas ele sabia: eu verei o fruto do penoso trabalho da minha alma.
Eu verei o fruto do penoso trabalho da minha alma. Eu verei o fruto do penoso trabalho da minha alma. Você vai ver, você verá o fruto das sementes que você está semeando. Você verá o fruto. Veja, essa semeadura, para que ela possa produzir esse resultado, e seja uma semeadura de fé, e seja uma semeadura com certeza de colheita dentro do reino, ela tinha uma outra característica. Essa semeadura, ela era uma semeadura de amor. Ela era uma semeadura de amor. Por quê? Porque não adianta, meus irmãos, fora do reino pode ser diferente, mas dentro do reino, se a motivação não está certa, o resultado não vem. 1 Coríntios capítulo 13, você conhece muito bem o texto, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai falar daquilo que deve motivar a nossa vida. Ele diz a respeito do amor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o quê? Serei como o sino que ressoa, ou como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. O versículo 3 para mim é o mais forte. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O que Paulo está deixando claro para a gente é que mesmo o alto sacrifício em favor dos outros, se for feito com a motivação errada, não tem resultado. Para que o sacrifício de Cristo tivesse resultado, tinha que ter a motivação certa. Para que o sacrifício de Cristo tivesse resultados, tinha que ter amor. Porque, infelizmente, meus irmãos, a própria história da igreja, ela vai nos mostrar, parece loucura na minha mente, eu sei que na sua também, mas a própria história da igreja vai nos mostrar que existem pessoas que são capazes de entregar a vida para ser queimada e fazer isso com outras motivações, sem ser o amor. Espante-se. Na história da igreja, no primeiro, no segundo século, há registro de pessoas que escolheram ser martirizadas, queimadas, serradas. Sabe por quê? Porque elas queriam ser famosas. Elas começaram a ver que os cristãos que morriam como mártires se tornavam conhecidos, a sua história era aclamada e venerada, e alguns deles começaram a querer ser mártires, e literalmente se entregarem para serem mártires, apenas para ter o seu nome escrito na história. Meu Deus! Aonde o ser humano pode chegar, como eu e você, onde a gente pode fazer o bem com má motivação? Por isso, não adianta eu entregar semente egoísta. Lembra que Jesus, ele denunciou a atitude dos fariseus. Porque os fariseus entregavam donativos aos pobres. Sim ou não? Mas faziam isso e Jesus diz: vocês estão fazendo apenas para serem vistos. Galardão você já tem, no reino vocês não estão plantando nada. Não adianta, meus irmãos. A gente pode enganar todo mundo, menos Deus. A gente pode ter o teatro mais lindo do mundo, mas não adianta, dentro do reino, o resultado vai chegar ou não vai chegar. Esse domingo nós estamos sendo desafiados, todo esse mês, para chegar nesse domingo, sendo desafiados a entregar uma super seed, a entregar uma oferta, a entregar uma semente, a entregar algo de Deus para a vida de alguém. Mas veja, se você fizer isso pela motivação errada, vai fazer só barulho, não vai gerar
fruto. Não vai gerar fruto, porque a motivação tem que ser o amor. O amor, que Deus nos dê um batismo de amor. Que Deus batize o meu coração, o seu coração com amor, com motivações verdadeiras, com motivações alinhadas, com motivações corretas. Quem está aqui junto comigo? Mas veja, claramente Jesus se compara e diz, eu sou uma semente. Mas você quer ver qual que é a parte mais legal? Eu deixei a parte mais legal para o final, que é onde você vai apanhar mais. E eu também. Que Jesus, depois de se comparar com uma semente, dizer, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai dar muito fruto. Ou seja, eu sou essa semente, e eu não vou cair na tentação de ir com os gregos. Eu não vou cair na tentação de fugir do sacrifício que eu tenho que fazer. Eu vou entregar a minha vida, eu vou me sacrificar, porque eu sou essa semente que está sendo entregue. No versículo 25, Jesus já não perde tempo. Depois de dizer isso, ele já diz assim, quem ama a sua vida, olha lá o versículo 25. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Um comentarista, ele diz o seguinte, que quando Jesus diz, quem ama a sua vida, a perderá, o ama a sua vida significa, quem se deleita na sua vida neste mundo mais do que em Deus, vai perder. E quando ele diz, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, o significado seria aquele que pensa de uma forma tão pequena a respeito da sua vida, e de uma forma tão grande a respeito de Deus, que ele está completamente pronto para sacrificar tudo pelo reino de Deus ou por Deus, conservará a sua vida para a vida eterna. Aí talvez você pensa, não, mas eu acho que Jesus estava falando dele mesmo. Aí Jesus não perde tempo, ele vai para o versículo 26 e diz assim, ó, quem me serve, precisa me seguir. Ele está dizendo assim, olha, eu sou semente, eu não vou fugir do sacrifício, eu vou me enterrar nessa terra, eu vou morrer, para que eu possa dar fruto. Agora, se você me serve de verdade, você tem que vir junto comigo. Se você me serve de verdade, você tem que estar, olha lá que lindo, e onde eu estou, onde eu estou, o meu servo também estará. Ele está acabando de dizer assim, eu sou a semente e estou indo para a terra morrer. Agora, se você é meu servo, você tem que estar onde eu estou. Ou seja, há um convite da semente dizendo para mim e para você assim, você também pode ser uma semente como eu. Você também pode se entregar assim como eu me entreguei. Entenda isso daqui, você não vai morrer numa cruz pelo pecado do mundo, amém? Você não vai suar gotas de sangue pelo pecado do mundo, amém? Você não vai receber uma coroa de espinhos pelo pecado do mundo, amém? Você não vai ficar enterrado durante 3 dias por causa do pecado do mundo, amém? Mas você deve entregar a sua vida. Você deve sacrificar a sua vida por Deus e pelo seu reino. Há um convite para mim e para você, dizendo, olha, agora é o momento de você se entregar também. Agora é o momento de você estar aonde eu estou também. Gente, em nome de Jesus, o que Deus está querendo gerar em nós, Lagoinha Atlanta, é um coração e uma cultura de generosidade, de entrega, de semeadura. Nós não somos aqueles que ficamos na expectativa do que vai receber. Entende isso daqui? Nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, então nós vivemos na expectativa do que vamos entregar. Essa é a cultura que nós queremos gerar entre nós. É de dar a nossa vida porque Ele já tem cuidado de nós. É de entregar tudo porque Ele já tem nos dado tudo. Quem está entendendo isso daqui? Existe uma forma de viver o Evangelho, entenda, eu entendo tudo, mas eu não concordo com tudo. Existe uma forma de viver o Evangelho, onde eu estou sempre buscando alcançar alguma coisa de Deus. Mas existe uma outra forma de viver o Evangelho, eu acredito que é essa que Deus tem convidado a mim e a você, onde eu
já sei que Ele já me deu tudo. E eu não preciso me preocupar se Ele está cuidando de mim ou se Ele não está cuidando de mim. Então, ao invés de ficar buscando o que Ele pode me dar, eu já sei que Ele me deu. Eu fico buscando o que é que eu posso entregar. Não é simples. É confrontador para mim, é confrontador para você, é confrontador para todo mundo. Não tem jeito de não confrontar-nos isso. Entenda. As pessoas às vezes falam assim, eu quero ser honrado, eu quero que Deus me honre. Deus vai me honrar. Quem já ouviu essa frase? Deus vai me honrar. Só que a palavra honra nos últimos anos, dentro das nossas igrejas, tem sido usada de uma forma assim tão esquisita, algumas vezes até antibíblica. Porque a gente fala assim, não, Deus vai me honrar quando Ele me tirar do aluguel e me colocar na casa própria. Deus vai me honrar, Ele vai me tirar do carro que quebra toda semana e vai me dar um carro zero. Isso não é honra. O Pentecoste. Isso não é honra, gente. Isso é Deus provendo na sua vida. Isso é Deus cuidando dos detalhes da sua história. Isso é Deus cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos. E Ele vai fazer isso. Quem está aqui junto comigo? A honra de Deus não é isso. A honra de Deus vem sobre quem? Olha lá o versículo 28. Perdão. O 27. O 26. Aí. Agora acertei. Quem me serve precisa seguir. Você já entendeu o que significa essa palavra, não é? E onde estou, o meu servo estará. Se eu estou debaixo da terra, morrendo como semente, meu servo não vai estar me enterrando, né? Meu servo vai estar lá junto comigo. Aí o que ele diz? Olha, aquele que me serve. Ou seja, aquele que está disposto a abrir mão da sua própria vida e se sacrificar pela vontade do Pai, assim como eu estou fazendo, a esse receberá a honra de Deus. Honra divina é para aqueles que sacrificam a sua vida pela vontade de Deus. Glória! Aleluia! Glória vem exatamente no momento do sacrifício. Jesus diz, agora vai começar a glorificar. Agora é a hora de eu ser glorificado. Jesus diz, agora, depois que os gregos buscam Ele diz, agora é a hora de eu ser glorificado. Calma aí. Então Ele não foi glorificado quando aquela multidão veio para ver o Lázaro ressuscitado. Então Ele não foi glorificado quando aquela multidão estava dizendo, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele estava sendo apenas louvado e elogiado. Quer estar aqui junto comigo? Então Ele não foi glorificado na hora que os próprios gentios reconhecem que Ele é o Cristo, o Messias e que precisam dEle. Ele diz, a glorificação começa agora. Porque só tem glória quando tem sacrifício. Só tem glória quando a semente cai na terra e morre para produzir muito fruto. Aí eu te pergunto, daqui a pouco você vai entregar essa semente, você veio com a sua super seed, eu vim com a minha super seed. Nós estamos todo mundo cheio de seeds hoje. Estamos prontos para entregar uma palavra, um abraço, uma palavra profética, um presente, sei lá, o que Deus colocou no coração, o que Deus falou com você. Não sei. Você vai entregar, daqui a pouco vai ter um momento de você fazer isso. Mas antes de tudo isso,
Eu acredito que é um convite do Pai para mim e para você, dizendo assim: antes de você entregar aquilo que você trouxe, por que você não se entrega como uma semente hoje? Porque a maior entrega que eu e você podemos fazer hoje, não é isso que está na sua mão ou que está no seu coração para você fazer por essa pessoa que Deus te falou. A maior semente que nós podemos entregar hoje é a nossa própria vida como uma semente para o reino de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim, faz a tua vontade em mim, em nome de Jesus.